Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Direito Urbanístico. Estamos caminhando para a aula 5 nesse momento, e a aula 5 diz respeito ao Estatuto da Cidade, continuando o tema que nós terminamos na aula 4. Estatuto da Cidade, Lei 10.257 de 2001, uma lei que em 2001, se tivesse sido implementada de fato, se bem que era uma lei muito difícil, porque uma lei extremamente transformadora, e não havia naquele momento, bom, o mal já tinha sido feito, não é? Nas nossas cidades brasileiras. Então, o fato é que nós começamos a conversar sobre essa lei, sobre os princípios contidos nessa lei, e nessa aula nós vamos desenvolver um pouquinho mais esses princípios. Lembrando que o conceito de princípio é vetor interpretativo. Princípios são direcionamentos para a interpretação do texto legal, não é? Na sua presença e na sua ausência, de maneira a complementá-la ou integrá-los, não é? Os textos legais. Então, lembrando que princípio mais texto normativo faz norma jurídica, correto? Então vamos para o artigo 2º, gente, da lei. Vamos ler juntos. Vem comigo para o quadro. Bom, pessoal, estamos aqui então iniciando a leitura do artigo 2º. O artigo 1º apresenta a lei do Estatuto da Cidade, e eu gostaria que vocês notassem o seguinte, para quem não anotou ainda na aula passada, tá? O Estatuto da Cidade, o Estatuto é uma norma geral federal sobre direito urbanístico. Eu nem preciso mostrar para vocês que, vamos abrir aqui o Vadimeco de novo, não vai dar, tá? Mas se vocês notarem lá, naquela aula passada que nós fizemos, pessoal, perdão, essa aula passada é uma aula bem interessante que tá, é a aula 05 de Direito Ambiental, tá? Vocês dão uma olhadinha no YouTube e essa aula fala sobre a complementação da aula 4 de Direito Ambiental, é a aula 5. Nessa aula 5 de Direito Ambiental, vocês vão ver que está lá presente competências constitucionais ambientais. Eu acho muito importante vocês darem uma olhadinha nessa aula. Por quê? Porque vocês vão entender o que funciona, de que maneira que funcionam as competências constitucionais, tanto do executivo, não é? Do executivo e do legislativo em relação aos entes federativos. Entenderam? Então, dê uma olhadinha na aula 5 de Direito Ambiental, que é um resumo da aula 4, mas é um resumo com um complemento que eu acredito ser muito bacana para quem está estudando para concurso, tá? Quem não está estudando para concurso, quem está só pensando na advocacia, tem relevância para o exame da OAB. No dia a dia não vai ter tanta relevância, porém também é útil sim. Mas assim, tem outras coisas que talvez sejam mais prioritárias. Agora, para concurso é indispensável, é o que cai em concurso, é o que cai na OAB, tá? Mas quem tá pensando só aprender a advogar, aí não precisa tanto isso. De qualquer maneira, gente, dá uma olhadinha então nessa aula, tá? Que eu vou explicar essas questões para vocês lá. Então é aula 5, resumo da aula 4, explicações complementares de direito ambiental. Nós aqui na aula de direito urbanístico estamos na aula 6, perdão, tá? Foi um erro meu aqui. Aula 6, direito urbanístico. E nós então continuamos a descrever o Estatuto da Cidade, e eu avisei para vocês que o Estatuto da Cidade é uma norma geral federal sobre direito urbanístico. Legislar sobre direito urbanístico, competência concorrente, porém existe a possibilidade aí de norma geral vinda da União, norma subsidiária ou suplementar vinda dos estados, e municípios editam, segundo sua competência para legislar sobre interesse local, normas de direito urbanístico que se adequam a essas normas suplementares e normas federais, tá bom? Essa norma geral federal. Aí, pessoal, nós passamos então à leitura do artigo 1º. Nós já conversamos sobre isso. O Estatuto da Cidade é uma norma de execução obrigatória, ou seja, é uma norma de direito público, não de direito privado, ou seja, é um comando direcionado à administração, bem como aos particulares, da maneira como será regido o processo de urbanização e as cidades brasileiras. Lembrando que há uma diferença entre cidades e municípios, eu falei na aula 5 de Direito Ambiental,
assistam essa aula que é muito importante, não tem sentido eu repetir aqui se está no YouTube, tá bom? Olhem lá no YouTube, se inscrevam no canal também, pessoal, que o conteúdo aqui é direcionado para vocês, tá certo? Vou publicar umas outras questões de processo civil, de também introdução ao estudo de direito. Meu introdução ao estudo de direito, não pense que é fanta, tá? Não pense que é conteúdo fraco. Eu acho que é um conteúdo bem forte, bem firme. Inclusive, às vezes, até isso gera um certo desapontamento, né, do pessoal que ingressa no curso, porque eu dou uma aula profunda para introdução ao estudo de direito e extremamente prática, né? Nada de teorização maluca que não seja implementado na prática, porque ninguém tem tempo a perder. De qualquer modo, eu recomendo a todos que assistam essas aulas de introdução ao estudo de direito, porque não tem babaquice, tá? Até para quem está avançado, vocês vão ver aí que os temas são temas profundos que podem ser utilizados aí em prova de segunda fase tranquilamente. O Estatuto é uma norma geral federal sobre direito urbanístico. Beleza. É uma norma também, o Estatuto é uma norma de direito público. Indisponível. Ou seja, não é possível escolher um outro caminho que não seja seguir os ditames dessa lei. Não está dentro da esfera negocial, correto? Então, normas de ordem pública e interesse social que regula o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como o equilíbrio ambiental. Pessoal, toda essa tentativa de construção de uma cidade mais amiga do cidadão é fruto do processo de racionalização mesmo da administração pública, correto? A racionalização do processo urbanístico faz com que os recursos públicos sejam utilizados de maneira democrática nas cidades. Porque percebam, gente, por que existe sempre uma zona que às vezes é mais valorizada que outras zonas da cidade? Não é só porque as pessoas com mais quantidade de dinheiro, com maiores recursos, moram naquele local, às vezes pessoas mais educadas que não jogam lixo na rua, menos pessoas passam por aquele local, significa menos poluição. Não é só por isso. É também em razão de que, normalmente, quem faz os políticos, quem faz os gestores do orçamento público, ou seja, quem elege, quem é eleito, melhor, quem elege, na verdade, são as zonas mais pobres da cidade. Agora, quem é eleito e mora nessas regiões mais ricas da cidade, eles controlam o orçamento e, portanto, eles tendem a direcionar esse orçamento para as regiões às quais eles moram, né? Por pressões políticas, assim como por também autopreservação. Nós todos temos aí uma certa, digamos assim, uma certa proteção, mesmo que inconsciente ou subconsciente, daquilo que nós entendemos de pessoas que são similares a gente. Então a maneira como nós vemos o próximo e nos identificamos com o próximo, nós entendemos que aquele próximo pertence ao nosso clã. E pertencendo ao nosso clã, nós tratamos com a mesma dignidade que esperamos ser tratados. Agora, claro, isso eu digo a média. Claro que existem pessoas, não é? E é isso que a gente tem que buscar, que tentam tratar todas as pessoas que merecem, né, que tenham educação, que merecem, tentam tratar de uma maneira homogênea. Isso é muito legal, a gente romper esse espírito de clã, né? De, digamos assim, hierarquizar a sociedade. Pessoal, desculpe, de vez em quando vocês estão ouvindo barulho de bebezinho, é que meu irmão está aqui na minha casa, tá? Eu gravo aqui, meu irmão chegou de viagem e ele tá aqui na minha casa, então de vez em quando vocês vão ouvir um barulhinho de bebê, é que tá ele e a esposa dele aqui. De qualquer maneira, pessoal, vocês vão dar uma notada agora no Estatuto da Cidade, que o Estatuto da Cidade busca reorganizar essa identificação de que recursos da cidade devem ser utilizados prioritariamente em determinados locais, em detrimento de outros locais que às vezes até são mais populosos. Veja, há um processo de normalização
das periferias da cidade. Isso parece um papo furado, mas não é. Você fala assim, ah, aquele bairro é assim. Por que que ele é assim? Ah, ele sempre foi assim, sempre foi bagunçado. É normal. E aquele outro bairro? Pô, esse outro bairro era tão bom, sofreu um processo de, digamos assim, de desvalorização, de retrocesso, né? Era um bairro tão bom, como é que o governo deixou esse bairro ele degringolar, né? Bom, de qualquer maneira, o que nós tendemos a, a normalizar processos, né? Áreas que sempre foram bonitas tendem a continuarem bonitas, valorizadas. Áreas que foram feias tendem a continuarem feias, desvalorizadas, mal organizadas. Você vê isso nas periferias da cidade de uma maneira geral. Claro que isso nem é culpa também, a gente não pode dizer que isso tudo é culpa do governo, não é? Não é. Isso é culpa também da falta de educação das pessoas ao ocuparem o solo urbano. Vocês podem ver, em vilas medievais não existiam carros. Não é à toa que as vilas medievais, e eu vou aqui abrir uma pra gente, nós temos aqui uma cidade alemã medieval, né? Olha aqui. Vocês podem notar que aqui passa um carro apenas, né, pessoal? Só um carro passa aqui. Então, às vezes nem carro pode passar. Isso foi construído na época medieval, né? Na época medieval. Época, em regra, que antecede o ano 1500, né? Que inicia a Renascença. Digamos assim, claro que há dissenso sobre isso, início da Renascença em 1500, mas o fato é que houve a expansão do mercantilismo em 1500, conquista do Brasil, etc., do território hoje que é Brasil. Então aqui nós temos uma cidade medieval alemã, correto? Rotemburgo, né? Mas de qualquer maneira, esse é um exemplo de cidade medieval. Aí nós temos aqui o bairro Coroado, Manaus. Isso aqui passa no máximo 2 carros. Se alguém parar aqui, já não passa nada. E aí eu pergunto para vocês o seguinte, quando é que foi construída essa cidade? O bairro Coroado? 1960? 50? 70? 75? Veja, isso é, gente, é quase, sei lá, 700 anos depois, né, da cidade de Rotemburgo. Então a pergunta que eu faço para você é o seguinte, por que que você constrói nessa distância pequena uma casa da outra? Sendo que já existiam veículos naquele momento. Claro que não existia essa sobrecarga de veículos que existe hoje, mas o Brasil, desde do final do Vargas, no início lá houve a abertura da economia, a adoção do sistema viário, né, como grande modelo econômico do Kubitschek, né, foi uma contrapartida do empréstimo para a construção Brasília, que o Brasil se adotasse esse modelo e retirasse o modelo de trens, né, uma das piores besteiras que o Brasil fez em termos de macroeconomia e decisão de política externa, regendo a política interna. De qualquer maneira, gente, o que eu queria dizer para vocês sobre isso é: não há sentido de nós construirmos uma cidade, né, em 1975, um bairro, raciocinando tal como se vivêssemos uma era medieval em que não existiam veículos motorizados, a não ser charretes, né? E lembrando que ruas estreitas às vezes eram necessárias porque não existiam os limites dos muros da cidade. Então, se os muros tinham limite, então você tinha que construir ali dentro. Lá fora era perigoso, podia ser roubado, etc. Né? A lei que regia dentro dos muros e fora dos muros era diferente. O fato é que os nossos políticos permitiram essa atrocidade da construção desses bairros não planejados e que hoje são fruto de inúmeros acidentes de veículo, de inúmeros problemas de urbanização, de esgotamento sanitário, de água, de energia, tudo fruto dessa burrice coletiva que foi a expansão das cidades brasileiras da década de 60 até 90, certo? No final de 90 inicia o processo de organização que culmina no Estatuto da Cidade, mas o fato é que, como nós sabemos, o problema já estava consolidado e hoje todos nós sofremos desse problema, fruto da irresponsabilidade dos governantes,
irresponsabilidade, barra burrice, barra corrupção dos governantes que precederam a nossa geração, concomitantemente com a burrice daqueles que ocuparam, invadiram na época, mas invasão é um termo forte porque a terra não era de ninguém. Ah, professor, essa terra era de alguém sim. Olha que esse título, eu não sei, é duvidoso esse título. Esse título não é democrático. Foi conferido a propriedade para determinadas pessoas de uma maneira não democrática. Portanto, eu questiono de maneira republicana a propriedade desses títulos. Ora, você conseguiu como essa terra enorme, a preço de banana, foi pela amizade no cartório? Eu não concordo, gente. Então, assim, realmente em termo invasão, parece que a terra pertencia a alguém. Bom, pode ser que pertencesse à União, ao Estado ou ao município, né, ao ente público, à pessoa jurídica de direito público interno. Mas a particulares eu contesto um pouco isso. Eu não acredito que esses títulos conferidos a particulares eram títulos republicanos e democráticos. Isso é a função social da propriedade que entrou em vigor, sobretudo na Constituição de 1988, que é um dos principais balizadores da política urbana e do direito urbanístico como um todo no Brasil. Bom, colocada essa questão, pessoal, necessário então que nós raciocinemos sobre a função social da cidade. E a função social da cidade é o princípio motriz estabelecido no artigo 2º, vocês podem notar aqui, tá? O artigo 2º coloca bem isso. O primeiro diz isso que eu falei para vocês, e o artigo 2º fala: a política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes. Então, o que é principal aqui? Nós entendemos que o princípio basilar ou o princípio motriz que rege o direito urbanístico é a função social da cidade. Função social da cidade significa que a cidade não deve pertencer a uma elite. A cidade, a administração da cidade deve buscar os interesses de toda a população e não de parte da população, como sempre aconteceu. Porque se não tivesse acontecido dessa maneira, era muito simples que nós não teríamos essa periferização que aconteceu, que hoje nós sofremos, né? As cidades foram ocupadas de maneira irresponsável e não foram equipadas para que essas populações tivessem um usufruto melhor daquele território. Porque, veja, se as pessoas que ocuparam aquele território, que invadiram aquelas áreas da cidade de Manaus, por exemplo, elas não tinham conhecimento para saber como iriam dividir aqueles terrenos, o poder público detinha dinheiro e detinha pessoal para organizar, para gerenciar esse processo de ocupação do solo, minimamente. Depois ele poderia até questionar a propriedade dessas pessoas, mas ele deveria sim ter interferido e regido esse processo de ocupação do território. Isso não aconteceu. Isso não aconteceu porque se entendia que isso aí nem é cidade, deixa esse pessoal aí. O fato é esse, cidade é esse centro aqui, é o centro de Manaus, né, é o bairro Vieiral, o resto não é cidade, deixa esse pessoal se ferrar para lá. Pessoal, vocês têm alguma dúvida de que isso é o que de fato aconteceu aqui em Manaus? Porque eu não tenho nenhuma. Porque existiam pessoas sim para organizarem essas áreas da cidade. Existiam intelectuais, existia dinheiro público, o fato é que não houve vontade política e não houve preocupação com essas populações que estavam migrando, sobretudo do Nordeste, para o Norte do Brasil. Uma ausência de governo federal, uma ausência de governo estadual e uma ausência de governo municipal. Tudo concomitantemente. Eu sempre brinco, e eu falo isso de uma maneira jamais querendo ofender aqui o Amazonas, mas nós tivemos uma elite aqui, infelizmente, e é uma elite muito burra. Uma elite muito burra, uma elite que não buscava resolver os problemas de sua população. De qualquer maneira, pessoal, tirando do aspecto político e partindo para o aspecto jurídico, em 2001 o Estatuto da Cidade reconhece essa realidade não só em Manaus, mas em todo o Brasil. E aí passa a dispor esse princípio da função social da cidade. E o que seria a função social da cidade? Seria você coordenar os espaços urbanos, o processo de urbanização, de ocupação do solo, de gerenciamento da cidade segundo princípios democráticos, não é? Partindo do princípio que não há hierarquização entre as pessoas. Não havendo hierarquização entre as pessoas, os recursos públicos devem ser divididos segundo
com a finalidade de atender interesses comuns, interesses públicos, interesses do bem comum como um todo, e não valorizar determinadas áreas da cidade, apesar de isso acontecer, certo? De qualquer maneira, ainda bem que nós não temos guetos, né? A não ser que você compreenda os condomínios como guetos. Pode ser. Mas nós não temos locais da cidade, em regra, que nós não podemos ir. Em regra. Como algumas outras cidades, já houve no passado esse processo de formação de guetos, de cidades. Hoje o gueto é mais econômico, né? Você não consegue adentrar ali porque você não consegue consumir naquele local. Mas se você quiser ir lá, talvez você seja mal visto, mal olhado, se estiver mal vestido. Aqui em Manaus eu acredito que não tenha tanto isso como eu vejo em outros lugares, né? Mas nós temos que pensar que no Brasil e no mundo de uma maneira toda, de maneira geral, existe muito essa cultura. Antigamente era politicamente você estabelecia guetos. Hoje em dia os guetos são mais econômicos, né? Você não consegue em determinada área da cidade porque nada dos serviços que são ofertados naquela área da cidade você consegue consumir, né? Então acontece isso. Eu me lembro, pessoal, tem um shopping em São Paulo que é o Iguatemi. Você consegue ir lá, mas assim são as grandes marcas mundiais estão ali, as grandes marcas de grife. Então você ir para fazer compras, você até consegue comprar uma coisa ou outra, mas assim, em regra, é um padrão extremamente elevado, mas ninguém vai te olhar tão feio se for bem vestido, etc. Mas de qualquer maneira, ali existe um processo de formação de um gueto econômico, mas isso talvez, caso haja possibilidade de livre trânsito entre essas áreas da cidade, não vejo tanto problema, né? O problema mesmo é a desigualdade social. De qualquer maneira, pessoal, o raciocínio que eu gostaria que vocês gravassem nessa aula que nós estamos encerrando agora e que introduz esse tema do artigo 2º para vocês, que são o princípio motriz e os subprincípios, é que o princípio basilar, o princípio fundamental, a pedra de toque, é a função social da cidade. E todas as regras criadas pelo Estatuto da Cidade partem desse pressuposto de que é necessário que o processo de urbanização e de ocupação do solo e de regência da cidade tenha como finalidade a função social, ou seja, o corpo social deve ser o pressuposto para a tomada de decisões, o bem do corpo social, e não o bem de determinados grupos que controlam economicamente e politicamente a sociedade, certo? Então é uma democratização do gasto e da gestão, do gasto dos recursos públicos e da gestão da cidade, segundo os interesses da população, não da maioria, mas do bem comum, né? Há uma distinção que Rousseau faz entre o bem comum e o bem da maioria, correto? De qualquer maneira, o princípio motriz tem por subprincípios o princípio da cidade sustentável, da gestão democrática, da cooperação entre os governos e a sociedade civil, do planejamento do desenvolvimento das cidades, da oferta de equipamentos, transporte e serviço público, ordenação e controle do uso do solo para evitar problemas, eu vou explicar esses problemas para vocês, da integração entre as atividades urbanas e rurais no município e nas proximidades, justa distribuição de benefícios e ônus do processo de urbanização. E temos outros também, tá, pessoal? Eu vou falar com vocês aqui, nós paramos aqui, ó, paramos aqui nessa aqui, certo? Explicamos essa aqui um pouquinho, está ali marcado, e vamos escrever o restante. Eu gostaria que vocês anotassem no caderno de vocês pelo menos as ideias principais, as ideias centrais daquilo que eu vou colocar. Então, o princípio da função social da cidade é isso que eu falei para vocês, e nós podemos figurar, ou melhor, nós podemos compreender de que maneira se atende à função social da cidade pela leitura dos subprincípios que estão contidos aqui no artigo 2º. Então, no artigo 2º caput está a função social e nos incisos nós temos os subprincípios que explicam o que seria essa função social da cidade. E é isso que nós vamos conversar na próxima aula. De qualquer maneira, vocês já entenderam o aspecto político, um pouco do aspecto jurídico, e nós vamos seguir rumo esse caminho, tá bom? Um abraço a todos, bons estudos, e nos vemos na próxima aula daqui a pouco. Tchau, tchau.